pessoas, 1.100 engenheiros e cientistas, e gastamos 100 milhões de dólares por ano. Esse foi o esforço necessário para desenvolver uma nova tecnologia, e isso em moeda de 1958. Corso disse que o laser saltou da teoria à prática depois que cientistas examinaram um apetrecho encontrado nos destroços de Roswell. Mas para historiadores científicos isso é ficção científica. O laser é um bom exemplo de uma invenção que não teve um só momento de eureka, onde alguém tem uma súbita inspiração brilhante, sai correndo para o laboratório e 15 minutos depois volta com uma invenção, um laser. O laser começou em 1951, quando um físico da Universidade de Colômbia fazia uma caminhada em Washington. Esse físico era Charles Townes. Me levantei cedo, preocupado, pensando em por que não tínhamos chegado a nada. Bem antes do café, saí e fui caminhar pelo parque. De repente, pensei, nós podemos ter um conjunto de moléculas em supermovimento pelo excesso de energia. Escrevi os números para ver como eu poderia fazer isso oscilar. Ele levou 2 anos e 50 mil dólares de financiamento do governo antes de aparecer com o primeiríssimo laser de micro-ondas, que mal funcionava. O primeiro aparelho de laser usava micro-ondas e não luz. A versão que emitia luz só funcionou em 1960, 9 anos depois de o professor Townes escrever suas notas. Isso não foi um salto com a ajuda de alienígenas. Não, alienígenas não tiveram nada a ver com a tecnologia do laser. E que eu saiba, até agora, alienígenas não nos trouxeram novas informações. O desenvolvimento do laser foi lento e gradual, mas o do circuito integrado foi muito rápido. Os maiores progressos, no entanto, foram feitos pelos cientistas muito depois de Corso se aposentar. O real avanço aconteceu em 1971, quando um homem chamado Ted Hoff concebeu a ideia de colocar um microprocessador inteiro sobre uma peça de silicone, um computador em um chip. Basicamente, o que acontece em um circuito integrado é que se controla o fluxo de elétrons ou, em alguns casos, a ausência de elétrons. Ted Hoff, conhecido como o arquiteto do microprocessador, começou a trabalhar com circuitos integrados em 1968. Hoff discorda da afirmação de Corso de que um chip alienígena capturado em Roswell antecipou sua concepção aqui na Terra. Em um cenário de desastre deve ter havido danos, e esses danos podem dificultar a análise de um objeto. E mesmo que o objeto não estivesse danificado, seria necessário um contexto. Se você tivesse visto o objeto naquele tempo, mas não tivesse um contexto para ele, ou seja, se não soubesse para que serve, haveria pouca chance de entendê-lo. Hoff também disse que para reverter a tecnologia de um circuito integrado em 1961, como disse Corso, seria necessário ter um microscópio eletrônico que só foi inventado em 1966. Mesmo usando equipamentos de hoje, a resolução de objetos vistos por um microscópio óptico comum não permite que ele seja revelado. É preciso usar algo mais sofisticado. Eu não acho que naquele tempo alguém pudesse entender do que se tratava. Philip Corso também declarou que o cabo de fibra óptica alienígena inspirou os cientistas. Mas historiadores científicos não apoiam a afirmação porque a fibra óptica exigiu uma convergência de tecnologias que ocorreram em décadas de desenvolvimento. A ideia se tornou interessante em 1965, quando os lasers já estavam disponíveis e as pessoas perceberam que haveria uso comercial para as fibras ópticas. Então, logo depois, o projeto foi abordado por 3 cientistas inventores da Corning, que produziram uma bem-sucedida fibra óptica em 1970. A luz altamente direcional de um laser aumentou a força do sinal. A equipe de pesquisadores da Corning Glass criou uma forma de sílica fundida.
Esse material de vidro super puro foi capaz de levar 65 mil vezes mais informação do que um fio de cobre. Isso tornou a fibra ótica comercialmente viável 10 anos depois que Corso alegou ter acelerado a tecnologia. Esse foi o grande feito de Don Keck, de Peter Schultz e de Bob Maurer, quando estavam na Corning, ou seja, criar um modo completamente novo de fazer vidro. Corso também declarou ter inspirado um salto na tecnologia de ampliação de sinal de luz. Mas os historiadores científicos dizem que a tecnologia de transformar a noite em dia também levou décadas para acontecer. O progresso foi tão gradual que remonta à década de 40, quando radares de intensificação de imagens foram usados pelos aliados na Guerra do Pacífico. O primeiro equipamento de visão noturna usava imagens térmicas. Desenvolvido pelos alemães na Segunda Guerra, ele tornava a energia calorífica em um espectro visível, usando luz infravermelha e um receptor. No início dos anos 60, William Spicer, um pesquisador do Departamento de Defesa, criou a tecnologia de intensificação de imagens. Os cientistas de Fort Belvoir usaram o trabalho dele como ponto de partida. A intensificação de imagens não requer luz adicional. Funcionando como um rádio que recebe ondas curtas, ela amplifica a luz existente. Os intensificadores de imagem atuais são tão pequenos que podem ser usados em óculos e podem amplificar a luz 35 mil vezes. Cientistas sugerem que se Corso realmente mostrou um amplificador de imagens aos pesquisadores nos anos 60, isso de pouco serviu para acelerar o progresso da tecnologia. A engenharia que se exigia progrediu muito lentamente. Fazer a visão noturna funcionar dependia em grande parte de uma engenharia espetacular. Finalmente, segundo peritos científicos, as superfibras de Corso não vieram de uniformes espaciais alienígenas, mas de anos de pesquisas de uma cientista chamada Stephanie Kuolek, que trabalhou para a empresa DuPont. Ela aprendeu a organizar cadeias superfortes de átomos em 1965 e em 1971 o Kevlar chegou ao mercado. A teoria de que algo como o Kevlar veio de um disco voador me parece desrespeitosa para com alguém como Stephanie Kuolek, que despendeu enormes esforços, anos de sua vida, uma tremenda dedicação e capacidade mental para desvendar os segredos da natureza. No entanto, alguns céticos insistem que o tenente-coronel Corso simplesmente não tinha a bagagem técnica para conduzir um programa de engenharia reversa. Eu li algo que ele escrevera anos antes e achei muito pouco técnico. Trabalhei na General Electric, Westinghouse, General Motors, TRW Systems, McDonnell Douglas. Sempre com muitos técnicos. Eu mesmo sou físico. Eu não vi nada no que Corso escreveu que mostrasse que ele tivesse conhecimento, habilidade, talento, coisas básicas, para tratar dessas questões e realizá-las. Para isso, Corso tinha uma resposta. Alegava que sua equipe de cientistas de elite o ajudou a interpretar os objetos de Roswell. Eu não tive treinamento científico algum e tudo era muito técnico. Mas os cientistas alemães estavam lá. Eu conhecia von Braun e Hermann Oberth, que era um dos que diziam que nós fomos ajudados, mas não podíamos dizer nada para proteger o orçamento e a organização. Para os céticos, há ainda o aspecto da patente de Corso. Um tenente-coronel, dizem alguns, não comandaria as coisas que Corso alegava comandar. Eu acho que uma indicação de seu valor para os militares estaria no fato de ele não ser coronel, apesar de todos os anos de serviço. Mas outros endossam as afirmações de Corso, em especial os que dizem conhecer bem os métodos do exército americano. Naquele tempo, um tenente-coronel tinha muito mais autoridade e posição do que hoje em dia. E mesmo hoje, há tenentes-coronéis que sabem muito de táticas importantes e até de planejamento estratégico e operacional.
Todos os fornecedores militares com quem Corso disse ter trabalhado negaram qualquer envolvimento com tecnologias alienígenas ou qualquer impulso dado por elas. Não há memorandos, diretivas ou papéis de trabalho que corroborem as afirmações de Corso sobre levar a cabo qualquer reversão de tecnologia alienígena. Mas quem apoia Corso diz que não há papéis por uma razão muito simples. Há um claro consenso entre os que creem que uma nave alienígena caiu em Roswell. O governo americano sistematicamente suprimiu a verdade. O governo dos Estados Unidos, bem como outros pelo mundo, fez de tudo para manter a questão envolta em grande segredo, sob um manto de mistério. Philip Corso disse que ele também teve de manter seu programa de reversão de tecnologia em segredo. Não podíamos discutir. Nossas decisões só podiam ser discutidas entre nós. Nós íamos bem, tínhamos autoridade e dinheiro para nossos projetos de desenvolvimento. Então nos mantivemos assim, sem nos envolver na discussão de se eles existem ou não. Quanto à contribuição de Corso ao avanço da ciência, os céticos dizem que a tecnologia que ele disse ter impulsionado teria emergido de qualquer modo. Como prova, eles oferecem a coroa de controle da mente, uma tecnologia alienígena cujo desenvolvimento Corso não reclama para si. Hoje, ela está perto de se tornar realidade sem sua ajuda. Desde os anos 70, cientistas fazem experimentos usando leituras de eletroencefalogramas para dar feedback e propor mudanças de comportamento. Hoje já se podem usar jogos de feedback de eletroencefalograma para controlar condições neurológicas. Mas a tecnologia de controle da mente já avançou para além desse ponto. Em 2004, pesquisadores receberam aprovação do FDA para testar implantes cerebrais destinados a permitir que pessoas deficientes controlem um computador usando o pensamento. Pesquisadores de OVNIs dizem que o segredo imposto pelos governos pode obscurecer para sempre os fatos de Roswell. E, portanto, obscurecer a verdade sobre o fato de a tecnologia alienígena ter contribuído ou não no papel do desenvolvimento de fibra óptica, de tecidos hiperresistentes, lasers, circuitos integrados ou intensificadores de imagens. Alguns acham, por exemplo, que alienígenas intervieram em 3500 a.C. no Egito para ajudar na construção das pirâmides. Sabemos muito bem que os egípcios eram perfeitamente capazes de colocar grandes blocos uns sobre os outros. Se os egípcios, de repente, tivessem desenvolvido telefones celulares ou algo assim, eu diria que sim, que poderia ser uma intervenção. Mas não foi assim. O tenente-coronel Philip Corso pode ser questionado. Suas ideias podem ser contestadas e suas predições descartadas como ficção científica. Mas seu impacto na lenda dos OVNIs e sua experiência pessoal não podem ser minimizadas. Os militares, o Pentágono, o governo dos Estados Unidos não dão esse tipo de autoridade a um maluco qualquer. Esse homem era muito considerado, muito respeitado. O que eu tenho a perder na minha idade? Eu devo contar a história a meus netos, porque eu não sei por quanto tempo eu estarei por aqui. Quando eu for, tudo irá comigo. Deve ter havido muitas ocasiões, muitos dias, em que Philip Corso se perguntou: por que eu? Por que eu tenho essas informações? Eu acho que isso o deve ter perseguido por muitos anos. É difícil manter um segredo assim dentro de si. Meu pai disse que até hoje, apenas 10% da história foi contada. O restante é confidencial. A nada.
Bem antes do café, saí e fui caminhar pelo parque. De repente, pensei, nós podemos ter um conjunto de moléculas em supermovimento pelo excesso de energia. Escrevi os números para ver como eu poderia fazer isso oscilar. Ele levou 2 anos e $50 mil de financiamento do governo antes de aparecer com o primeiríssimo laser de micro-ondas, que mal funcionava. O primeiro aparelho de laser usava micro-ondas e não luz. A versão que emitia luz só funcionou em 1960, 9 anos depois de o professor Townes escrever suas notas. Isso não foi um salto com a ajuda de alienígenas. Não, alienígenas não tiveram nada a ver com a tecnologia do laser. E que eu saiba, até agora, alienígenas não nos trouxeram novas informações. O desenvolvimento do laser foi lento e gradual, mas o do circuito integrado foi muito rápido. Os maiores progressos, no entanto, foram feitos pelos cientistas muito depois de Corso se aposentar. O real avanço aconteceu em 1971, quando um homem chamado Ted Hoff concebeu a ideia de colocar um microprocessador inteiro sobre uma peça de silicone, um computador em um chip. Basicamente, o que acontece em um circuito integrado é que se controla o fluxo de elétrons ou, em alguns casos, a ausência de elétrons. Ted Hoff, conhecido como o arquiteto do microprocessador, começou a trabalhar com circuitos integrados em 1968. Hoff discorda da afirmação de Corso de que um chip alienígena capturado em Roswell antecipou sua concepção aqui na Terra. Em um cenário de desastre deve ter havido danos, e esses danos podem dificultar a análise de um objeto. E mesmo que o objeto não estivesse danificado, seria necessário um contexto. Se você tivesse visto o objeto naquele tempo, mas não tivesse um contexto para ele, ou seja, se não soubesse para que serve, haveria pouca chance de entendê-lo. Hoff também disse que para reverter a tecnologia de um circuito integrado em 1961, como disse Corso, seria necessário ter um microscópio eletrônico que só foi inventado em 1966. Mesmo usando equipamentos de hoje, a resolução de objetos vistos por um microscópio óptico comum não permite que ele seja revelado. É preciso usar algo mais sofisticado. Eu não acho que naquele tempo alguém pudesse entender do que se... Eu não vi nada no que Corso escreveu que mostrasse que ele tivesse conhecimento, habilidade, talento, coisas básicas, para tratar dessas questões e realizá-las. Para isso, Corso tinha uma resposta. Alegava que sua equipe de cientistas de elite o ajudou a interpretar os objetos de Roswell. Eu não tive treinamento científico algum e tudo era muito técnico. Mas os cientistas alemães estavam lá. Eu conhecia von Braun e Hermann Oberth, que era um dos que diziam que nós fomos ajudados, mas não podíamos dizer nada para proteger o orçamento e a organização. Para os céticos, há ainda o aspecto da patente de Corso. Um tenente-coronel, dizem alguns, não comandaria as coisas que Corso alegava comandar. Eu acho que uma indicação de seu valor para os militares estaria no fato de ele não ser coronel, apesar de todos os anos de serviço. Mas outros endossam as afirmações de Corso, em especial os que dizem conhecer bem os métodos do exército americano. Naquele tempo, um tenente-coronel tinha muito mais autoridade e posição do que hoje em dia. E mesmo hoje, há tenentes-coronéis que sabem muito de táticas importantes e até de planejamento estratégico e operacional. Todos os fornecedores militares com quem Corso disse ter trabalhado negaram qualquer envolvimento com tecnologias alienígenas ou qualquer impulso dado por elas. Não há memorandos, diretivas ou papéis de trabalho que corroborem as afirmações de Corso sobre levar a cabo qualquer reversão de tecnologia alienígena. Mas quem apoia Corso diz que não há papéis por uma razão muito simples.
Há um claro consenso entre os que creem que uma nave alienígena caiu em Roswell. O governo americano sistematicamente suprimiu a verdade. O governo dos Estados Unidos, bem como outros pelo mundo, fez de tudo para manter a questão envolta em grande segredo, sob um manto de mistério. Philip Corso disse que ele também teve de manter seu programa de reversão de tecnologia em segredo. Não podíamos discutir. Nossas decisões só podiam ser discutidas entre nós. Nós íamos bem, tínhamos autoridade e dinheiro para nossos projetos de desenvolvimento. Então nos mantivemos assim, sem nos envolver na discussão de se eles existem ou não. Quanto à contribuição de Corso ao avanço da ciência, os céticos dizem que a tecnologia que ele disse ter impulsionado teria Philip Corso disse que ele também teve de manter seu programa de reversão de tecnologia em segredo. Não podíamos discutir. Nossas decisões só podiam ser discutidas entre nós. Nós íamos bem, tínhamos autoridade e dinheiro para nossos projetos de desenvolvimento. Então nos mantivemos assim, sem nos envolver na discussão de se eles existem ou não. Quanto à contribuição de Corso ao avanço da ciência, os céticos dizem que a tecnologia que ele disse ter impulsionado teria emergido de qualquer modo. Como prova, eles oferecem a coroa de controle da mente, uma tecnologia alienígena cujo desenvolvimento Corso não reclama para si. Hoje, ela está perto de se tornar realidade sem sua ajuda. Desde os anos 70, cientistas fazem experimentos usando leituras de eletroencefalogramas para dar feedback e propor mudanças de comportamento. Hoje já se podem usar jogos de feedback de eletroencefalograma para controlar condições neurológicas. Mas a tecnologia de controle da mente já avançou para além desse ponto. Em 2004, pesquisadores receberam a aprovação do FDA para testar implantes cerebrais destinados a permitir que pessoas deficientes controlem um computador usando o pensamento. Pesquisadores de OVNIs dizem que o segredo imposto pelos governos pode obscurecer para sempre os fatos de Roswell. E, portanto, obscurecer a verdade sobre o fato de a tecnologia alienígena ter contribuído ou não no papel do desenvolvimento de fibra óptica, de tecidos hiperresistentes, lasers, circuitos integrados ou intensificadores de imagens. Alguns acham, por exemplo, que alienígenas intervieram em 3500 a.C. no Egito para ajudar na construção das pirâmides. Sabemos muito bem que os egípcios eram perfeitamente capazes de colocar grandes blocos uns sobre os outros. Se os egípcios, de repente, tivessem desenvolvido telefones celulares ou algo assim, eu diria que sim, que poderia ser uma intervenção. Mas não foi assim. O tenente-coronel Philip Corso pode ser questionado. Suas ideias podem ser contestadas e suas predições descartadas como ficção científica. Mas seu impacto na lenda dos OVNIs e sua experiência pessoal não podem ser minimizadas. Os militares, o Pentágono, o governo dos Estados Unidos não dão esse tipo de autoridade a um maluco qualquer. Em 1968. Hoff discorda da afirmação de Corso de que um chip alienígena capturado em Roswell antecipou sua concepção aqui na Terra. Em um cenário de desastre deve ter havido danos, e esses danos podem dificultar a análise de um objeto. E mesmo que o objeto não estivesse danificado, seria necessário um contexto. Se você tivesse visto o objeto naquele tempo, mas não tivesse um contexto para ele, ou seja, se não soubesse para que serve, haveria pouca chance de entendê-lo. Hoff também disse que para reverter a tecnologia de um circuito integrado em 1961, como disse Corso, seria necessário ter um microscópio eletrônico que só foi inventado em 1966.
Mesmo usando equipamentos de hoje, a resolução de objetos vistos por um microscópio óptico comum não permite que ele seja revelado. É preciso usar algo mais sofisticado. Eu não acho que naquele tempo alguém pudesse entender do que se tratava. Philip Corso também declarou que o cabo de fibra óptica alienígena inspirou os cientistas. Mas historiadores científicos não apoiam a afirmação porque a fibra óptica exigiu uma convergência de tecnologias que ocorreram em décadas de desenvolvimento. A ideia se tornou interessante em 1965, quando os lasers já estavam disponíveis e as pessoas perceberam que haveria uso comercial para as fibras ópticas. Então, logo depois, o projeto foi abordado por 3 cientistas inventores da Corning e produziram uma bem-sucedida fibra óptica em 1970. A luz altamente direcional de um laser aumentou a força do sinal. A equipe de pesquisadores da Corning Glass criou uma forma de sílica fundida. Esse material de vidro super puro foi capaz de levar 65.000 vezes mais informação do que um fio de cobre. Isso tornou a fibra óptica comercialmente viável 10 anos depois que Corso alegou ter acelerado a tecnologia. Esse foi o grande feito de Don Keck, de Peter Schultz e de Bob Maurer, quando estavam na Corning, ou seja, criar um modo completamente novo de fazer vidro. Corso também declarou ter inspirado um salto na tecnologia de ampliação de sinal de luz. Mas os historiadores científicos dizem que a tecnologia de transformar a noite em dia também levou décadas para acontecer. O progresso foi tão gradual que remonta a